A paz de Jesus e o amor de Maria. Que alegria celebrar 30 anos do grupo de oração. E eu quero aqui contar um pouco da minha história com o grupo de oração Maria Mãe da Igreja, né? Eu me incluo nesses 30 anos porque eu me sinto parte desse grupo, porque tudo que eu vivi com Jesus, tudo que eu aprendi do Espírito Santo de Nossa Senhora, foi no grupo de oração Maria Mãe da Igreja. Então, aos 17 anos de idade, eu fiz o meu retiro de primeira experiência, convidada pela minha mãe, ela que me convenceu, e olha que ela convenceu mesmo, que eu não queria ir, mas eu fui. Fui lá em Pirapora, através do grupo Nova Aliança de Santa Terezinha, e nesse retiro de primeira experiência estava o seu Esmeraldo, estava a Maria Luísa, estava a Lúcia, estava a Rosa, estava a Dona Maria Albuquerque, estava a Dona Cida, a Cláudia do Edivaldo estava, não lembro se trabalhando ou se participando do grupo de oração, a Sônia estava, se eu não me engano o Rogério também estava nesse retiro. E nós fizemos ali a nossa primeira experiência com Jesus, nossa primeira experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu sempre fui católica, cresci na igreja católica, fui batizada, fiz catequese, fiz primeira comunhão, fui crismada, tudo dentro da igreja, mas essa experiência com o Espírito Santo foi o ponto ápice da minha vida, foi um divisor de águas, foi uma novidade, foi o que mudou por completo a minha vida. Depois desse retiro, o seu Esmeraldo quis formar um grupo de oração na cidade de Ariston, que não tinha, né? E aí eu não queria ir para esse grupo de oração. Eu participava do grupo de Santa Terezinha, porque tinha jovens, e o grupo do seu Esmeraldo só tinha senhoras, né? A Cláudia do Edivaldo, que na época era solteira, morava na minha rua. A gente se encontrava ali em frente ao escadão, né? Onde eu morava. E a gente ia toda terça-feira para um grupo fechado, que era um grupo para quem fez o retiro de primeira experiência e ali fazia uso dos dons espirituais, né? Da oração em línguas, da profecia, de ciência. Então a gente queria se aprofundar aí no Espírito Santo. E na quinta-feira era o grupo de oração normal, aberto para todo mundo. E o grupo do seu Esmeraldo, no Ariston, era na terça-feira, no dia do grupo fechado. Então, quando a gente descia a Rua da Feira para ir para Santa Terezinha, a gente encontrava quem? Nossa Senhora da Rosa Mística, com o seu Esmeraldo e com as senhorinhas do grupo de oração. O seu Esmeraldo, sempre que podia, me convidava para participar do grupo de oração com ele, ajudá-lo no grupo de oração e tudo. Eu sempre dizia que não. Mas eu gostava muito de ir na casa da Maricel, que participava do grupo na época, e ela rezava por mim e me explicava palavras de Deus, e a gente orava em línguas. E eu amava, né, sentir a presença do Espírito Santo, sentir a presença de Deus, então sempre eu estava na casa dela. E um dia que eu fui lá, ela tirou a palavra para mim, né? E a palavra que ela tirou foi Gênesis 12, que é Deus falando assim para Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. E lá eu te darei uma nação e você será uma bênção. Resumidamente, é isso que diz a palavra. E eu não entendia a palavra. Na hora eu não entendi nada que essa palavra queria dizer para mim. E a Maricel perguntou para mim: Vera, você já pensou em ir para o grupo de oração do seu Esmeraldo? Eu falei: olha, ele já me convidou várias vezes, mas eu sempre disse que não, porque eu quero ficar aqui na Santa Terezinha, porque tem jovens e tal. E ela: mas Deus te chama para ir para o grupo de oração do seu Esmeraldo, porque essa palavra diz que a sua terra é o grupo de oração Nova Aliança, mas Deus quer que você vá para uma terra que Ele vai te mostrar, e essa terra é o grupo de oração do Ariston. Aí, na hora que ela falou, caiu as escamas dos meus olhos, meu coração se abriu e eu senti que o meu lugar era lá, no meu bairro, com o meu povo, com o seu Esmeraldo, com as senhorinhas, com a Nossa Senhora da Rosa Mística. E fui ajudar o seu Esmeraldo.
A gente fazia os grupos de orações nas casas, levava a imagem e aí a pessoa que recebeu a imagem ficava aquela semana toda com a imagem e depois ela tinha que entregar a imagem na próxima casa, na próxima semana. E assim, o nosso repertório era bem curto, né? Nessa época, a música que a gente mais cantava era Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Era a música mais tocada, né? Top 10 do grupo de oração Maria Mãe da Igreja. Com o tempo foi chegando os jovens, né? Foi chegando a Estefânia, a Tuca, a Ana Maria, que também fez esse retiro, o Edson Negão, que também fez esse retiro de primeira experiência. E aí o Edson começou a ditar a letra das músicas. Então a gente conseguiu aumentar o nosso repertório, porque a gente conseguia cantar música nova, ensinar o povo música nova, então a gente começou a cantar mais, né? A Patrícia também já participava nessa época. Aos poucos foram chegando alguns poucos jovens, né? No grupo, para participar do grupo de oração. E as casas ficavam muito cheias, estava enchendo de gente o grupo de oração. E aí o seu Esmeralda ficava preocupado porque não estava cabendo nas casas, porque o dono das casas ficava preocupado em fazer um lanche depois do grupo, porque queria acolher bem, né? Porque a gente, no Ariston, a gente é pobre, mas a gente é acolhedor, né? Então queria fazer um lanchinho, um bolinho. E aí o seu Esmeralda brincava falando assim, olha, a gente louva bem, mas come também, né? E aí ele não queria, ele começou a cortar isso, mas não conseguia não. Alguns ou poucos que não dava lanche, mas a maioria dava lanche. Mas a maior preocupação era porque não cabia na casa, a gente ficava no quintal, ficava na rua, né? Porque não cabia dentro da casa, então ele conseguiu um espaço na escola. A gente fazia louvor na escola, numa sala de aula, depois a gente fez os aniversários do grupo de oração lá no Sardinha, durante muito tempo. E aí, como o grupo estava crescendo, e as pessoas perguntavam pra gente a gente estava indo, lembrei, uma pessoa da Santa Terezinha falou pro seu Esmeraldo, olha, como que vocês vão entrar na igreja se vocês não participam da missa na São Francisco? Se vocês só participam na Santa Terezinha. Então o seu Esmeraldo falou, a gente vai ter que ir para São Francisco. E aí alguns já participavam lá. E outros como eu, o seu Esmeraldo, a Ana Maria não participavam. Então a gente começou a participar lá. Aí nas missas da São Francisco, participar na São Francisco. E claro que as pessoas ficaram curiosas quando via a gente lá, né? Pelo menos vieram para mim perguntar, por que você está vindo participar da missa aqui se você ia na Santa Terezinha? Aí eu falava, porque Santa Terezinha é muito longe, tem que subir aquela ladeira, cansa. Aqui é mais perto, vem rapidinho, vou para casa. Aí, né, com isso a gente ia embromando, mas nosso desejo era estar lá porque a gente queria fazer o grupo de oração dentro da igreja. Só que foi muito difícil para os nossos irmãos, né, que já estavam lá há mais tempo, entender que a gente queria somar e não dividir, porque muitos deles tinham medo da gente pegar o lugar deles, né? Não entendiam que a nossa prioridade era a renovação carismática, que a gente só queria um espaço, a gente não queria o lugar de ninguém. Isso foi uma luta, e assim, seguindo a orientação que Deus dava para o seu Esmeraldo, a oração, a obediência e o silêncio. O Esmeraldo falava, é por meio de Nossa Senhora que a gente vai entrar na igreja. E as pessoas que rezavam pelo seu Esmeraldo falavam para ele, eu vejo o Senhor com uma chave na mão. E essa chave era a chave da igreja, né? A gente não tinha dúvida disso. A gente acreditava piamente nisso. Com o tempo, como o grupo foi crescendo e as pessoas perguntavam para o padre quem era a gente, por que a gente falava que era da São Francisco se a gente não fazia louvor na São Francisco, o padre começou a ceder espaço. A gente pôde celebrar uma missa por ano, que era o aniversário do grupo de oração, que era
muita festa, era muito festivo. Era com a entrada triunfante de Nossa Senhora, muitas rosas enfeitando, e as crianças levavam a rosa para Nossa Senhora. Foi uma maravilha de Deus, né? Era assim, maravilhoso os nossos aniversários do grupo de oração, era sempre com a missa. Aí a gente foi fazer a primeira na igreja. Aí começou a luta, porque a liturgia queria participar da nossa missa. A gente não queria que a liturgia participasse porque eles não estavam com a gente no grupo de oração, porque que na hora da missa eles tinham que participar. Mas o seu Esmeraldo, né, com a sabedoria que vinha de Deus, mandava a gente silenciar e obedecer. E aí a liturgia cantava na missa junto com a gente, às vezes eles ficavam com mais microfone do que nós, e ali a gente exercitava a humildade, né? Do jeito de Nossa Senhora, calando e obedecendo. No final tudo dava certo, o importante era que a gente estava alegre e feliz, porque o grupo de oração estava celebrando a festa dentro da igreja. Aí com o tempo o padre foi cedendo mais espaço para a gente começou a ter uma missa por mês, depois começou a ter o grupo de oração na terça-feira, toda terça-feira na igreja. Primeiro a gente só podia fazer missa, toda terça-feira, não podia fazer o grupo de oração, a gente não podia orar em línguas quando teve o grupo de oração, iam pessoas lá nos vigiar no grupo de oração para ver se a gente estava orando em línguas. Então foi assim, com muita oração, muito terço, muita vigília, muito jejum, que a gente foi ganhando nosso espaço, né? Toda a renovação carismática vivia isso, não era algo do nosso grupo de oração, toda a igreja, porque a renovação carismática era algo novo chegando na nossa diocese. E não era só na diocese, era no estado, era no Brasil, só que tinha lugares que a renovação carismática já estava há muito mais tempo, como aqui no Vale do Paraíba, que o batismo do Monsenhor Jonas Ademir foi há 50 anos atrás, mas no nosso bairro ainda não tinha chegado, estava chegando, era muito novo, era muita novidade, então eles não entendiam, nem a gente às vezes entendia o que estava fazendo, porque a gente estava só deixando Deus nos conduzir, e era maravilhoso deixar Deus nos conduzir, descobrir o que o Espírito Santo poderia fazer em nós e através de nós, era maravilhoso. E aí a gente ganhou nosso espaço no grupo de oração. O seu Esmeraldo sempre rezava o terço, começava com o terço, as crianças, a Dani, gente, era uma piquititica rezando o terço lá no altar. A gente sempre começava o nosso grupo de oração com o terço, e o seu Esmeraldo, ele não sabia contemplar o terço. Ele aprendeu com os jovens do grupo de Santa Teresinha, contemplar os mistérios. A gente rezava o terço assim. No primeiro mistério a gente pedia perdão, no segundo mistério a gente louvava a Deus, no terceiro mistério a gente pedia o Espírito Santo, no quarto mistério a gente pedia a intercessão de Nossa Senhora, no quinto mistério a gente agradecia a Deus. Era assim que a gente rezava o terço. Depois de um tempo que o seu Esmeraldo aprendeu a contemplar, ele ensinou a gente contemplar o terço também, e a gente começou a rezar o terço contemplado direitinho na igreja, né? Graças a Deus. É um fato muito importante que aconteceu no nosso grupo, né? Mas que infelizmente foi algo muito triste, foi uma fatalidade. Foi a explosão do shopping de Osasco, que estava a Rosana, a Sidneia e a Gilmara. E elas ficaram muito machucadas, né? E a gente começou a rezar na casa delas, começamos a dar assistência para a família, dar assistência para elas. Eu mesmo várias vezes fui dormir no hospital com a Neia. Acho que a única que eu não consegui foi a Gilmara, porque a Gilmara estava em coma, né? Então a gente ainda não podia visitar ela. Mas eu fui dormir com a Rosana, fui dormir com a Neia no hospital. A gente ia visitar elas e aí ficava 5 minutinhos no quarto, porque tinha uma fila enorme de jovens querendo entrar, nem 5 minutos ficavam. Acho que era 1 minuto para cada um, para todo mundo poder ver a Neia, poder ver a Rosana. E a gente rezava o terço na casa delas.
E aí os amigos dela iam rezar com a gente, né? Interceder por elas. Amigos de infância, amigos de escola, amigos de trabalho, amigos da PJ, que acho que a Gilmara que era da PJ na época. E esses jovens começaram a participar do nosso grupo de oração, só que a maioria deles estudavam. Então a gente fez um grupo de jovens no sábado na creche, por isso que nasceu o louvor da creche. A gente chamava louvor da creche, que era no sábado, para os jovens que estudavam, que não podiam ir na semana, né? Mas foi através, infelizmente, foi através dessa fatalidade, como a palavra de Deus diz, né? Que existem males que vêm para o bem, o que Deus se aproveita de situações assim, que lógico que Ele não queria isso, mas como aconteceu, Ele se aproveitou disso para que nós fôssemos instrumentos da graça de Deus para muita gente nessa época, né? E aí, como os jovens foi aparecendo no grupo, a gente não tinha atividade que desse conta desses jovens para segurar eles no grupo de oração. Aí a Sônia começou a fazer excursão para Canção Nova, para Itapecerica da Serra no Encontro com Cristo, para o Morumbi no Cenáculo de Maria, no Cenáculo de Nossa Senhora, para o Alegrai-vos, os rebanhões de carnaval longe, e também tinha os de perto que a gente ia. A gente não perdia nada, a gente ia em tudo que tinha, a gente estava lá com os nossos jovens, fazendo aquela algazarra boa, aquela bagunça de Deus, um bando de DDD, um bando de doido. A gente cantava dentro do trem, dentro do ônibus, na rua, onde a gente estivesse, a gente estava louvando a Deus. Quem via a gente pensava que era um bando de maluco. Teve um dia que a gente fez uma vigília lá na Jerusalém, Cidade da Paz, que o céu estava assim fechado para chover. E a gente começou a rezar e o céu se abriu, fez um círculo assim em cima da gente. Quando a gente parava de rezar, aquele círculo enchia de nuvens e a chuva começava. Quando a gente apertava na oração, sempre tinha alguém incentivando, ou era o Edivaldo, ou era o Juninho. Vamos rezar, vamos louvar a Deus. Não para não, não para não. E aí a gente rezava, o céu se abria de novo e a gente via até a estrela. Então assim, eram coisas assim muito sobrenaturais que acontecia para Deus mostrando para a gente que Ele estava com a gente. E a gente saía de lá com aquela força do Espírito Santo, aquele desejo de continuar evangelizando. A gente queria que todo mundo vivesse aquilo que a gente estava vivendo. E até hoje a gente vive, né? A gente tem esse desejo de que as pessoas conheçam esse Jesus tão maravilhoso que mudou a nossa vida, que mudou o nosso coração, nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Então eram tempos assim fantásticos, maravilhosos. Eu senti um chamado para vir para Canção Nova. Eu vim para Canção Nova e o seu Esmeraldo falou para mim que estava muito feliz de eu vir para Canção Nova. Disse que eu nunca dei trabalho para ele. Graças a Deus, né? Eu já dei muito trabalho para minha mãe, mas para o seu Esmeraldo eu não dei trabalho não, porque eu já conhecia Jesus. E Jesus, depois que ele entrou na minha vida, nunca mais eu larguei ele, né? E também, outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui, de falar da sabedoria do seu Esmeraldo. O seu Esmeraldo conduziu esse grupo de oração assim, no silêncio de Nossa Senhora, na obediência, na humildade, sabe? A gente queria brigar, a gente queria reclamar com o povo da igreja e o seu Esmeraldo não deixava. Não, vamos vencer com Nossa Senhora, vamos seguir o exemplo de Nossa Senhora. E foi assim que a gente foi conquistando a confiança do padre, a confiança dos irmãos lá da paróquia de São Francisco. E hoje tem aí esse espaço, né? Graças a Deus e graças ao seu Esmeraldo, que na época sustentou, que foi o alicerce para o grupo de oração ser o que é hoje. Cada coordenador teve a sua participação, o seu Elcio teve a participação dele, o Dilão, o Brasa, com certeza. E agora o Gilson também está desde os inícios do grupo de oração.
E agora o Gilson e o João Paulo vai ter a sua participação também, mas o alicerce foi no início, porque o seu Esmeralda era um homem de fé. Teve uma época no nosso grupo que tinha 3 pessoas que tinham uma influência evangélica e eu andava com essas irmãs. E Deus deu uma moção para o seu Esmeraldo, porque o seu Esmeraldo tinha muito medo dessa influência entrar no grupo de oração. E aí ele rezava e Deus falou para ele: reza o terço nas vigílias e quem for de Nossa Senhora vai ficar e quem não for vai sair. E aí ele começou, porque as nossas vigílias era o fogo do Espírito Santo. E aí ele começou a rezar só o terço. A gente começava o terço em pé e terminava deitado. E era assim. Cada um rezava uma Ave Maria. Imagina você a noite toda rezando mais de um terço, porque cada um rezava uma Ave Maria. Ia rodando um círculo assim na casinha do quintal do seu Esmeraldo. Tinha irmão, quando chegava nele, em vez de rezar Ave Maria, ele roncava. Tinha que dar um cutucão assim. A pessoa se ajeitava todo bonitinho e Ave Maria, cheia de graça. Então assim, a gente se divertia muito também, mas era cansativo, né? Por isso que ele tem tanto poder, porque tem que se esforçar para rezar o terço. E aí elas não aguentaram aquilo, elas acharam que a gente estava virando um grupo de reza. E aí depois que elas saíram, o seu Esmeraldo me contou essa história. E aí ele falou que estava com muito medo de eu ir junto com elas também, mas ele sentia que eu ia ficar. E eu fiquei, graças a Deus, né? Elas seguiram o caminho dela, continuam servindo a Deus, continuam na presença de Deus, mas em outra denominação. Mas isso é para dizer que o seu Esmeraldo era uma pessoa que ouvia a Deus e que fazia a vontade de Deus, graças a Deus. E quando ele faleceu, eu fiquei muito feliz que eu tive a graça de rezar o terço, junto com quem estava lá no velório, né? Eu fiquei sabendo logo quando ele faleceu, e à noite no velório, a Dani ligou para mim, né? E disse que ia deixar o telefone ligado para eu rezar junto, e eu rezei. Ela deixou o telefone ligado até terminar o terço. E foi um terço lindo, né, gente? Bem rezado, bem cantado, do jeitinho que ele gostava. E Deus seja louvado, porque hoje nós temos o seu Esmeraldo como nosso intercessor, temos o Wander intercedendo por nós, a Dona Maria Anésia, temos o seu Benedito, também intercede por nós, temos o seu Joaquim, marido da Dona Maria Anésia, e tantos outros aí que eu não vou conseguir me lembrar o nome, né, que já passaram pelo nosso grupo de oração. E mais recentemente a Pati, né, que Deus levou tão jovem também como levou o Wander, mas que nós podemos contar com a intercessão deles pelo nosso grupo de oração por toda a igreja. E eu quero agradecer a Deus por fazer parte dessa história, por fazer parte desse grupo de oração e por poder louvar a Deus junto com você. Deus abençoe você e seja fiel. Busque a fidelidade em Deus, busque fazer a vontade de Deus. Porque o que Deus quer de nós é a nossa fidelidade, a nossa santidade. Eu estou aqui na Canção Nova, mas eu também vivo uma luta diária pela santidade, né? Eu não sou santa e nem todos que estão aqui são santos. Mas igual você que está aí, a gente busca a santidade. Então reze por nós da Canção Nova também. Eu rezo por vocês. Parabéns, grupo de oração Maria Mãe da Igreja. Parabéns, benditos do grupo de oração. Deus abençoe cada um. Um abraço e um beijo.